espíritos imortais, meus irmãos, que a misericórdia divina nos envolva a todos mais uma vez e tenhamos a capacidade necessária, a qualificação para trabalharmos essas questões do aspecto do espírito que evolui desde o simples ignorante até o arcanjo. Obviamente, uma longa distância, mas, sem sombra de dúvidas, vamos atingi-la. 2 acordos iniciais. Primeiro que, quando cheguei nesta casa, já me ganharam. Havia um grupo de estudo aqui. E aí, né, é a nossa área, realmente, que ficamos muito felizes com isso. E além dessas questões, nós estamos trazendo também uma outra informação de que novembro vai ser um mês especial para nós, não só para a 10ª União Regional Espírita, como a 17ª também, que é nossa co-irmã. Nós transitávamos aqui em tempos outros, não tínhamos essas fronteiras, e não temos hoje também, não temos essas fronteiras, né? Não temos mais nem casa, porque a nossa fundamentação se baseia em causa, né? Obviamente. Além do nosso Divaldo, então, que está hoje no Chile, incrível, um senhor com 88 anos, quase, eu fico babascado. Ele está no Chile, lá tem um congresso lá embaixo, o sul-americano, e ele está lá, né? Nós temos espiões lá também junto com ele, obviamente, vão trazer material para nós em espanhol. A partir do dia 20, nós vamos receber a querida dama da mediunidade, Sueli Caldas Schubert. E ela vai ficar uma semana conosco. E Toledo foi brindado também, né? Toledo também foi brindado. Então nós vamos ter um seminário com ela no Grupo Espírita Fraternidade, que é o que oferece, né, o espaço maior. E eu trouxe aqui o que vai acontecer. Vocês poderão se integrar também lá conosco em Cascavel, como aqui em Toledo. Sexta-feira, dia 20, na nossa sociedade, na CEPAL, nós vamos ter uma reunião com dirigentes do movimento espírita. Gostaríamos de ter espiões daqui, lá, também. Tem gente lá conosco também. Sábado, depois das 14 às 17 horas, na SEAC, então, na nossa sociedade maior, nós vamos ter um seminário tratando do Código Penal da Vida Futura. E no domingo de manhã ela vem para cá, então, com o mesmo seminário, no Grupo Espírita Fraternidade, das 9 às 12 horas da manhã. Isso já está definido, foi a programação que nós fizemos e ela aprovou. Ela terá um descanso no dia 23, no dia 24, na terça, teremos uma palestra na nossa sociedade, na CEPAL, às 20 horas, Mediunidade na Infância e Juventude. Ela tem um livro que trata dessas questões, inclusive. Depois, na quarta-feira, Sociedade Espírita Caminho da Luz, que fica lá no São Cristóvão, perto de onde vamos ter a conferência do Divaldo, inclusive, a transformação moral segundo o Espiritismo. E na quinta-feira, encerrando então a jornada dela entre nós, ela estará na SEAC, às 20 horas, o Livro dos Espíritos Educando Almas. Então é uma dádiva, né? Estamos trazendo aqui, em primeira mão, acredito que nem tenha chegado ainda, né? Nesse encontro fraterno com o nosso Divaldo em Salvador, nós mandamos espiões lá também, fomos espiões, e eu recebi as 3 obras, acabei não trazendo as outras 2, mas esta aqui é do Marco Prisco, fazia tempo que o benfeitor não se comunicava. Renove-se, acabou de ser lançada agora no Encontro Fraterno, final de semana, lá em Salvador. Também a obra da benfeitora Joana de Ângeles, com 15 capítulos, se não me engano, e são comentados pela Sueli Caldas Schubert, né? E além de Perturbações Espirituais, do benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que é uma espécie de trilogia do livro, esse livro que ele vem trabalhando há algum tempo, né? Sobre a nova era, e esse seria o terceiro livro, então, Perturbações Espirituais. Isto posto, meus queridos, o trabalho que estamos fazendo, fiz esta exposição agora, quinta-feira, em Chopinzinho. Avançamos na outra regional lá de Pato Branco, eles nem estão sabendo, porque se eles souberem, o companheiros nossos, querido, um dos nossos companheiros queridos da nossa sociedade, ele tem uma empresa, uma fábrica de papel, de celulose, essas coisas, lá em Chopinzinho. E como gratidão por tudo estar funcionando direitinho, né?
ele comprou um imóvel e montou uma sociedade espírita, dentro daquela regional lá. E nós, uma vez por mês, com a condição de uma vez por mês, um de nós irmos até lá. São só 500 quilômetros, uma beleza, uma viagem, né? Mas a gente tem feito isso. E a exposição foi feita lá e nós estamos trazendo hoje, resolvemos inclusive gravá-la, por ser a primeira visita que nós estamos fazendo à nova sede do nosso lar, né? O que é uma honra muito grande para nós. Mas, de qualquer maneira, aqui temos corações queridos e que estão sempre conosco, sem sombra de dúvida. Essa é a proposição da psicologia da culpa. Então, eu falei tudo isso aqui para que eu não fizesse o sentimento de culpa de não ter trazido a informação. A ideia nossa é que saiamos daqui a pouco mais com a compreensão desse processo da psicologia da culpa. A exposição está fundamentada ipsiliteris no livro Conflitos Existenciais da benfeitora querida Joana de Ângeles. Para nós, qualquer coisa que aconteça, obviamente, nós tentamos trazer para um contexto atual. Primeiro, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, verificamos a gênese da questão. É muito difícil que não haja lá um link, um início da coisa para que a gente possa compreender a situação que estamos atravessando agora. Passamos, trazemos o fato em si, estamos trabalhando também um outro aspecto sobre o perdão, de uma psicóloga que, inclusive, trabalha o auto-perdão, no contexto da academia. E a gente traz depois, então, o perdão no contexto da psicologia profunda, como nós vamos fazer hoje, né? Vamos fazer esse trabalho, conta-se uma história, e como é que a gente entende esse processo do problema da culpa. Deveremos sair daqui, é o nosso objetivo fundamental, em melhores condições do que entramos. Senão, realmente, todo mundo está perdendo tempo, né? Então, essa é a proposta, que se reflexione em cima destas questões, fundamentalmente dos nossos conflitos internos. Vamos ver, então, como é que nós vamos trabalhar aí as nossas primeiras questões. Aqui não é o caso. Vejam só, a benfeitora fala muito de Jung, né? Fala muito do Jung, dentro dessa a estrutura da psicanálise. Mas o slide primeiro que nós achamos e que tem fundamento que vamos trabalhar é de Freud, né? Do próprio Freud, que iniciou toda essa estrutura desse mergulho na alma humana. Embora ele achava que o lado assim mais religioso, mais ético-moral, era meio místico, né? Daí é onde houve o rompimento de Jung com o próprio Freud. O Freud deixou para nós esse conceito, que se encaixa na nossa proposição. A voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Então, a gente pode fazer já um link com o aspecto crístico, que Jesus diz, olha aqui, bichinho de orelha, a cada um é dado segundo suas obras. Então, a gente começa a entender agora essa sutileza da psicologia profunda. Trouxemos também um trabalho interessante, um conceito, algumas informações sobre François-Marie Arouet, que é mais conhecido como Voltaire, né? Ele é do século XVII e do século XVIII, está entre ali. Foi um escritor ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Ele era extraordinário para a época dele, um espírito muito avançado e muito crítico, né? Satírico. Conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio. Já foi colidir com a turma, né, complicada ali. É uma dentre muitas figuras do iluminismo, cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes, tanto na Revolução Francesa quanto da americana, né? Uma coisa a ver com a outra. Escritor prolífico, Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obra científica e histórica. E o que me chamou a atenção foi mais de 20.000 cartas e mais de 2.000 livros e panfletos. Olha que o cara não parava mesmo, né? Foi um defensor aberto da reforma social, apesar das rígidas leis de censura e severas punições para quem as quebrasse. A gente viu, encaixou no sistema, já viu o que é que dava, né? Um polemista satírico, ele frequentemente usou suas obras para criticar a igreja dominante e as instituições francesas do seu tempo. Voltaire é o patriarca de Ferney,
Ficou conhecido por dirigir duras críticas aos reis absolutistas e aos privilégios do clero e da nobreza, que era a turma que ficava em cima só esperando, vem a nós, e não faziam nada, obviamente. Não muito diferente de tempos atuais, né? Por dizer o que pensava, foi preso 2 vezes, e para escapar a uma nova prisão, ele não iria escapar dessa terceira, né? O pessoal ia botar ele numa fogueira de lenha, sem dúvida, né? Refugiou-se na Inglaterra. Durante os 3 anos que lá permaneceu, naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke, que é outra história. Por que o Voltaire está aqui? Porque o Voltaire disse uma coisa que tem a ver conosco. Vai lá. Todo homem é culpado do bem que não fez. Começa a nossa história. E agora? Estamos enquadrados nisso? Já que deixamos de fazer algum bem algum dia? Às vezes eu perco o sono com isso, né? Mas a gente não pode realmente entrar nesse poço sem fundo, obviamente. Então Voltaire está aqui por causa disso. E nós vamos ver depois que isso está no Livro dos Espíritos com todas as letras. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela avança um pouquinho mais, deixa a gente mais estrangulado ainda. Porque a benfeitora, ela faz parte do esquema, né? Ela está na falange do Espírito Verdade, né? Às vezes as pessoas, ela altera o Espírito. Altera, ela ia jogar contra ela mesma. E ela tem autoridade moral para fazê-lo, porque ela e o filho queimaram num poste por causa do Cristo. Então ela tem autoridade moral para fazê-lo. Por isso que é um espírito altamente disciplinado e disciplinador. Nós nos encaixamos perfeitamente na proposta dela e não alteramos uma vírgula do seu texto, senão ela não nos deixaria trabalhar o seu texto. Bem, nós vamos seguir. Como a doutrina espírita é eminentemente pedagógica, né? O codificador herdou Comênios, pilastras do conhecimento, da educação do ser humano. Comênios, Rousseau e aí o Pestalozzi, né? A partir daí, ele herda tudo isso e nos dá de bandeja uma doutrina eminentemente prática, lúcida, clara. Agora nós não poderemos mais alegar que não compreendemos. Com Jesus, que falava por parábola, porque era difícil, a gente tinha, né, pequenininho de compreensão ainda. Alguns de nós já entendiam, mas muito pouco. Agora, com a doutrina espírita, a gente não pode mais alegar ignorância, né? Bem, inferno eterno ou expiações com prazos condicionais. Como é que a gente fica, né? O evangelho de feitos, educadores irresponsáveis e hipócritas, maior abandonado, nenhuma coisa em relação ao Cazuza, pelo amor de Deus. Mas o termo é dele, né? Obviamente. Lei fatal, insubornável, mas misericordiosa. Ainda bem. Ainda bem. Recurso infalível de resgate, reajuste, burilamento e ascensão. E algumas considerações finais. Como o livro tem 20 capítulos, acho que até meia-noite a gente conclui isso. Não sei se... Tranquilo. Gostaria de tê-lo sempre, exatamente no coração. E vamos ter. Nós vamos ser recíprocos a partir de agora. Aí está, então, o fundamento. Foi um projeto que nós fizemos estudamos praticamente a nossa CEPAL fez em torno de umas 10 palestras em cima do livro, só do livro Conflito de 17. Só do livro, né? Obviamente. O livro, antes disso, a base na doutrina, na codificação, e depois o livro da benfeitora. Algumas histórias. Ele é o 13º volume de 16, são 16 obras que a benfeitora fez. O último livro é A Psicologia da Gratidão, 2011, quando ela encerra a série psicológica. Começou em 89, com Jesus e a atualidade. Aquele servo que soube da vontade do seu Senhor e não preparou, agiu conforme a sua vontade, será açoitado, esfolado, tirado a pele. Isso é metafórico, gente. Mas isso é Haroldo Dutra Dias, não é o Vaninho que está falando, né? Muitas vezes, aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido, solicitado, indagado, inquirido. Agora para nós, agora os espíritas, que são os trabalhadores da última hora, né? Olha só. E ao que muito foi confiado, recomendado, depositado, ainda mais lhe será pedido. Nós estamos aqui na última parte. Entendeu? Então, o que mais vai nos incomodar na dimensão espiritual, asseguro-vos de experiência própria, é o tempo que a gente perde com bobagem.
e a oportunidade perdida de fazer o bem. E isso vai pesar. Isso incomoda a gente. A gente quer morrer. Mas de que jeito? Já está do outro lado. A consciência, ó. A consciência, isso aqui é 5% do que sou. Já pararam para imaginar? A consciência, ó. Por isso que a coisa vai ficar complicada lá do outro lado. A gente quer voltar o mais rápido possível. É tão fácil pronunciar o nome de Deus, mas é tão difícil aceitar os reveses da vida, a açoite das aflições, e bradar com toda certeza e convicção no meio da maior provação: seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Se a gente faz isso? Toda vez que nós realmente meditarmos na oração dominical, a gente fica sem ação. Digo, meu Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, de acordo com a minha. Ora, a divindade estipulou leis, enquadre-se nelas. E nós sabemos as leis, meus queridos, desde o mergulho do Cristo cósmico na matéria. Até ali a gente estava em caráter experimental. Mas a partir do mergulho, em qualquer planeta do universo, quando o Cristo cósmico mergulha, tchau. Eu não vim derrogar a lei, lembrem? Eu vim dar-lhe cumprimento. Então, todos nós aqui já fomos e voltamos, em média, 20 vezes. 20 vezes, asseguro-vos. Já checamos isso. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? Quem está falando é o senhor Allan Kardec, né? O bom senso encarnado. As perguntas que ele faz são extraordinárias, né? São extraordinárias. Obviamente que coube a ele, como membro da falange do Espírito de Verdade, encarnar-se, a parte mais difícil da coisa, elaborar a ciência. Elaborar a ciência. A nível intuitivo, não tinha faculdade ostensiva, mas pegava a coisa rapidamente. Pegava. E chegava a colocar a falange desencarnada em xeque às vezes. Quantas vezes a falange, mestre, você tem razão. Porque ele era um expoente na falange, né? E a resposta é essa: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa dos que os, assim procedendo, ocasionaram. Porque cada um será reeducado não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha dado lugar. Então começa aqui a coisa. Né? Nós vamos ver que os benfeitores batem constantemente numa proposição que o apóstolo Pedro fez. O amor cobrirá uma multidão de loucuras que a gente fez. É verdade. E o amor tem que ser materializado no trabalho que eu faço em mim e projetando no meu semelhante trabalho no bem. Né? Será condenável uma imprudência, imoderação, temeridade que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Quando é que gera o sentimento de culpa? Quando eu sei que não deveria fazer e faço. E mesmo assim nós vamos ver, a gente dá um jeitinho de, não pelo orgulho, por uma série de coisas, de não nos ajustar àquela proposta da reconciliação, e eu mando para o porão. E como eu sou um espírito imortal, eu reencarno novamente. Daí a pouco o self diz, vamos acertar aquela questão agora? Para o ego. Né? E o ego sempre empurrando para baixo. Vamos acertar aquela questão? Então, de vez em quando, uma proposta salta um clichê para nós. Olha aí, né? Porque possivelmente antes de eu reencarnar, me comprometi que nesta existência eu ia arrebentar. E quando muitas vezes a gente se arrebenta. A gente se arrebenta, né? Por causa dessas coisas. Então, a consciência que é Deus em nós, nós somos conectados com a consciência cósmica através da nossa própria consciência, sempre vai nos julgar pela nossa intenção. Não tem como fugir disso. Estamos vendo aí, ó. Não havendo intenção, não há culpabilidade. Agora, quem de nós pode dizer que não sabemos agora dessas coisas, né? Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros,
tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desse sofrimento, poder-se-ia dizer que se acham no inferno. Mas claro, né? Se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material, que é impossível. Soberanamente justo, bom e justo, justo e bom. Sempre as duas coisas juntas. Se não fosse assim, seria complicado, né? Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado a um passo que eu der na direção do bem, a um melhoramento do culpado. Condição sine qua non. Entendeu? Basta um passo. Me lembro muito bem quando o benfeitor disse: pô, cara, até que enfim acendeu a lampadinha, hein? Até que enfim, pensei que ia de novo pro brejo. Que era uma encarnação atrás da outra. E só, meus irmãos, uma artrite reumatoide, que é uma lâmina afiadíssima nos ossos. Aí o Vanim acordou, procurou recurso. Chegou na casa espírita no colo de um companheiro querido que está na dimensão espiritual. Está na dimensão espiritual. Mas ainda bem que deu tempo dele me levar, né? Senão a gente passa por essas contingências difíceis aí. No mundo dos espíritos, há compensações para todas as virtudes. Mas há também penalidade para todas as faltas. E destas, as que escaparam à lei dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Então, eu estou vendo, o cara está saindo daqui, chamando a gente de bobo, de tolo. Por que você não pega também? Quantas vezes me fazem proposta de arrepiar os pelos? Digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu sei o que vem para cima de mim. Oro por ele, porque vai chegar o retorno. Não tenha dúvida, oro por ele. A proposta crística é amor e compaixão, como Jesus tem por nós. Porque Jesus mesmo diz: até quando vos darei suporte? Porque se é um lotinho complicado, é esse nosso aqui, né? Esse nosso aqui. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente sancionadas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Mas estamos falando disso. De acordo com o nível de compreensão da criatura. Por isso que para nós, segundo Raul Teixeira, ele diz assim: os espíritas recebemos um naco maior da verdade. Digo, é um naco maior. Então, na mesma proporção de responsabilidade. Digo, que coisa, né? Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, olha como é que é a coisa. Aí o Vanim estava aqui, naquela época estava aqui, há 32 anos atrás, ó. São infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais. Porque eu vou entender só desse jeito mesmo. Olha como é que é, né? Ao passo que o contrário se dá com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Vejam que coisa, a gente não tinha percebido isso. Aos primeiros impõe-se a reeducação apropriada à rudeza do seu discernimento para compreenderem o erro e dele se libertarem. A segunda opção da lei, a dor, o sofrimento, né? Segundo. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes mais atrasados, torna-se para aqueles, os mais adiantados, intolerável. Na dimensão espiritual, quero sumir num buraco, né? De vergonha de mim mesmo, né? Mas não é essa a proposta, obviamente. Neste divino Código Penal, nós estamos tratando de uma obra que fez agora, dia 1º de agosto, 150 anos. Ainda bem que foi toda essa chamada da obra, fizemos seminário, fizemos evento, e aí fomos nos deparar com a obra, meu Deus, quanta coisa tinha ficado para trás. Esse Código Penal da Vida Futura é algo sublime, nós não encontramos em lugar nenhum aí coisa semelhante. Então, nesse Código Divino Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios, está faltando um Szinho, de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Basta um desejo meu. A gente sempre faz isso, né? A culpa é sua. O outro não é sua.
E vamos jogando, vamos empurrando, um vai empurrando para o outro, né? Eu estou sempre fora. Bem, agora o texto iluminado da benfeitora querida, e ela vai avançar, vai nos dar umas dicas interessantes. Duas são as causas psicológicas da culpa. Vamos levar isso para nós hoje. O que eu falar aqui hoje, meus queridos, nós estamos assimilando no nosso psiquismo. Vocês vão armazenar a nível, né, transfere depois para o nosso arquivo pessoal. Aqui procede da sombra escura do passado, olha aí, né? Da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e aqui tem a sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Né? E ainda mais hoje que a gente quer passar a bola, né? Vamos passar para o colégio. Agora eu estou sabendo que tem a Tata. Agora tem a Tata em casa, eu não sabia. Esse dia ligaram lá para casa, a senhora é a dona da casa ou é a Tata? Olha que interessante. É a Tata. Tata é a pessoa de confiança, que a maioria das vezes está todo mundo trabalhando fora e eu vou deixando as crianças. E muitas vezes eu trago para a casa espírita para evangelização, mas lá em casa eu faço outra coisa. Eu desmorono o que é feito aqui. Ó. Né? Tudo que é passado aqui de informação. E a criança que nós estamos recebendo agora, a gente não sabe de que nave desceram. Já viram, não? Eu tenho 3 netos lá em casa que estão deixando a gente de cabelo em pé. A gente não sabe que nave vieram essas crianças. Né? A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Tem um negócio acendendo. Guilt. Guilt em inglês eles falam do guilt, aquele negócio. Né? Este procedimento preexiste à vida física, porque é originário na sua primeira proposta como gravame cometido contra o próximo que gerou conflito de consciência. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho que o benfeitor Emmanuel, se não me engano, ele diz que nós somos quase todos. A benfeitora diz que não, somos todos. Digo, às vezes eu escapo numa e caio na outra. Não tem jeito, né? Interessante. Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, o mesmo em consequência moral, não se permitiram avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhado da coragem para a conveniente reparação. Para fazer eu fiz, mas agora para pedir desculpa, pedir perdão, não vou me rebaixar para tanto. Né? E aí eu empurrei, e eu desencarnei, não acertei a coisa, e eu reencarnei, e o problema vem, continua. Né? Transferindo para os arquivos do espírito conflito em forma de culpa. Olha onde é que começa a encrenca. Né? Que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. Eu lembrei de uma coisa muitas encarnações atrás, pelo odor doce de um perfume. Digo, meu Deus, me veio claro a coisa. Né? Veja, associação. Né? Lá atrás uma coisa lembrando a outra. E é assim que acontece. Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas ele encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto, intransferível. Por isso que os benfeitores dizem, somos quase todos. A gente vai ver daqui a pouco. Apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, né? Com fortes tintas de conflito psicológico. Na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Será que esta sociedade que ronca, que está dormindo aí, sabe que aquela criança não é uma tábula rasa, e sim um espírito milenar? E vai forçando a barra em cima. Ele tem uma proposta. Ele precisa gradativamente colocar para fora a sua espontaneidade. Mas eu deixo?
Como é que eu estou educando isso? Então é disso que a benfeitora está tratando agora, né? Então é duas coisas, a nossa sombra escura do passado e a má educação agora. E como eles são muito inteligentes, nós vamos ver, eles se adaptam às circunstâncias. Só que vão formar neles o conflito da culpa, né? Aqui é apenas uma lembrancinha, não tem tanta importância, melhor o texto. Normalmente, exige-se que o educando seja parcial e adulador. Olha só, em tese, né? Concordando com as ideias dos adultos pai-educadores, de preferência que não me incomodem, né? Que estabelecem os parâmetros da sua conduta sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. Quando a sociedade se der por conta que não é uma alma que está ali, um corpo que está ali que tem uma alma, e sim um espírito imortal que está te utilizando de uma experiência física para desabrochar virtudes, né, para ajustar-se com as leis da vida, vai ser um choque muito grande. Assim como tomei meu primeiro choque quando descobri são os mesmos espíritos que ora mergulham no corpo masculino, ora mergulham no corpo feminino. Eu digo, meu Deus, eu tenho um sonho recorrente. Eu estou cheio de livro, indo para a Casa Azul, me preparando para a filosofia, porque eu vou reencarnar. E o benfeitor diz, não, meu querido, agora a sua é a rosa. Eu digo, ai, meu Deus, vai começar. Claro, a gente vai ser uma mulher complicada, mas não tem jeito. A encarnação nos é imposta para que cheguemos à perfeição. Não tem como fugir. Aceitemos isso, é bobagem. É uma imposição divina que nos quer que sejamos felizes. Mas nós vamos ter que passar por todas as experiências. Um dia, quando acordei, resolvi fazer o café. Ela disse assim, ó, vai começando pelo café. Né? Começa pelo café. Comecei, fiz, ajeitei até uma rosa, uma flor, botei a bandeja, levei na cama. Quando levei na cama, ela falou assim, eu não pensei que o crime fosse tão grande. Meu Deus do céu. Então, não é fácil, mas a gente vai levando, né? Vamos nos adaptando a essas situações. É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores. Nós queremos passar a bola, né? Quando frustrados, que lhes transmite a própria insegurança, esculpindo-lhe comportamentos que a si mesmo se agradam em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. E na maioria das vezes eu estou vendo coisa surpreendente. Crianças educando pais. Digo, ai meu Deus do céu. O velho que não criou juízo e a criança que já é centrada. Claro que é bagagem do espírito. Já vi criança dizendo, tem certeza, mamãe? Digo, meu Deus, o que? Dentro da casa espírita. Digo, olha aí, bom, muito bom. Precipita-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões pieguistas nos quais se afirma, não é assim? Já é uma mocinha, né? Trata-se de um rapazinho, é isso, é? Inculcando-lhes conduta extravagante sem que deixe de ser realmente criança. Aquele período é fundamental, né? A gente sabe disso. A vida infantil é relevante na formação da personalidade, tá? Na construção da consciência do si, que é o espírito imortal, na definição dos rumos existenciais. Mas é por essa razão que a infância no ser humano tem em torno de 7 anos, a convivência, a gente tem que trabalhar isso. Quando vê a virtude, enaltecê-la. Porque a educação é a maior ciência de observação. Eu estou falando, não é da educação formal, eu estou falando da educação do espírito imortal. É diferente. Ele vem com dupla proposta. Vem com virtudes, mas vem também com a sua deficiência. Então, dá tempo da gente acertar essas coisas. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos, a diversas culpas. Né? Constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punida, sentindo-se obrigado a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência. Olha depois como é que os futuros políticos que vão nos dirigir, ó. Olha aqui onde é que começa a encrenca. Ó, né?
frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral que perde as diretrizes da dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. Aí vale tudo. Aí vale tudo, né? Comprar consciência da vontade, vale tudo. Começou ali, ó, né? Desse jeito. Essa má educação, sugiro que dêem uma olhadinha quando puderem num filme do Almodóvar, que tem muito a ver conosco, inclusive quando eu estive no seminário por um período muito curto. Assim que pude, pulei o muro e não voltei mais. Não, pelo amor de Deus. Já naquele tempo, já me mandei embora, né? Porque na minha família, se não tivesse um religioso, nós seríamos amaldiçoados. Tinha que ter um religioso. Era um caso muito sério. E eu fui escolhido, né? É o primogênito para Deus. Meu Deus do céu, né? Agora me livrei dessas coisas. Mas o Almodóvar tem um filme chamado Mala Educação, que retrata muito bem isso aqui, ó, né? Essa má educação imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, desde que satisfaçam os caprichos dos adultos. Né? O que vale dizer que atendam sempre os interesses, né? Não os contrariando, não os desobedecendo. Vejam só. Bem poucas vezes pensa no bem-estar da criança, né? No que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. Esse dia eu disse para o Nicolas, que é o meu netinho mais velho, que mora comigo meio expediente, todo dia. Depois ele vai para o colégio, né? Ele queria que eu fizesse uma impressão para ele na hora que eu estava trabalhando. Digo, meu querido, quando o vovô terminar, eu te chamo, nós vamos fazer a impressão para você. Eu quero agora, vovô. Aí foi a hora. Comigo! Como se fosse no quartel. Comigo! Né? Aí eu contei para ele, quando você estiver lá fora, meu querido, você vai entrar na fila. Você não vai conseguir o seu desejo na hora. Você vai ter que se submeter ao esquema lá fora. Fila, meu filho. Ele falou, é verdade, vovô? É verdade. Então... Quando os pais chegaram, digo, ó, está acontecendo isso, assado, porque eu sou responsável por isso. Agora, os pais diretamente. Então, vocês ajeitam essa situação e trabalhem isso. Ele é o rei. Ele chegou, tinha 16 colos para ele. Ele é o primeiro de todo mundo. Ele se acha o rei. Agora estão chegando os outros, ele vai ter que compartilhar também. Ele tem que entender isso. Então, não perder a oportunidade. E os benfeitores espirituais fazem isso conosco, né? Quando a gente dá autorização para que isso aconteça. Pode acontecer essas encrencas, pode acontecer isso, né? Até isso a gente faz. São imagens interessantes. Apesar de pretender se tornar independentes ou educando, essa é a ideia, né? Autonomia, invariavelmente ele cresce codependente. Isto é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Ele já começa, ele perde a iniciativa. Perde a iniciativa, né? Sem dúvida. Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. Olha o trauma que a gente causa na criatura. Não poucas vezes a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser a fim de evitar seu sofrimento. Então, já que eu vou sofrer, eu vou mentir, né? Vou mentir, vou me adaptar à situação. Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem à pusilanimidade, a incoerência de natureza moral. Isto é uma colocação crística, Jesus dizendo que a nossa postura perante a vida tem que ser sim, sim, não, não, né? Obviamente, é sempre assim. Não se pode concordar com tudo e, ipso fato, omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser autêntico. Certamente a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante. Como é que eu vou falar essas coisas, né? Evitando-se a agressividade na resposta negativa, a prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. Torna-se expressivo, de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Chico está passando rapidamente na casa de uma senhora, ela vem correndo, esbaforida, e diz assim, Chico, eu estou com dificuldade daqui da letra, não estou entendendo o que o doutor Bezerra me receitou. Ele falou, quando eu voltar, eu traduzo para a senhora, eu estou atrasado para chegar na fazenda. Quando ele passou o portão, Emmanuel na frente dele.
volte lá. Era desse jeito. Volte lá e auxilie, mas eu vou chegar. Volte lá. Tudo bem. Foi lá, fez o que, né, traduziu a receita para aquela senhora e seguiu em frente. E o benfeitor também acompanhou um pouquinho. Olhe para trás. Ele olhou para trás, ela estava dizendo, vá com Deus, Chico. Então era um fluido benéfico que chegava lá no coração do Chico. Aí o benfeitor disse assim, imagine se ela dissesse, vá para o inferno, Chico. Então, meus irmãos, é isso mesmo. Esse hábito pode ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto. Vale a pena, né? Mesmo que a preço de alguns ônus. Você vai chegar no final do dia, meu querido, e vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Porque a proposta crística é essa, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado como acréscimo, entendeu? E o reino de Deus, meus queridos, é uma consciência em paz, sem dúvida nenhuma, consciência em paz, né? Corrija-se, purifique-se, aceite-se, perdoe-se, ame-se, corrigindo assim, autoflagelação, nunca. É do querido espírito Eugênio Aspásia, se comunica lá nos Estados Unidos, inclusive. Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeia processos sutis de culpa, que passam a zurzir o indivíduo na maioria das vezes em que é convidado a definir rumos de comportamento. Fica inseguro, né? Inseguro. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência. Por que será isso? Olha só. Como se isso constituísse uma traição, né? Um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Seu José Curtel, meu sogro, desencarnou 59 anos. Ele era a choca, porque a dona Conceição, minha sogra, teve 10 filhos na cama, doente. Ele criou os filhos. Na medida que os filhos foram casando e saíram alguns quilômetros de perto da casa, ele foi desencarnando. 59 anos, coração parado. Porque ele tinha esse problema, né? Ele achava que tinha que ficar todo com ele. Foi ele que criou. Vejam só. Mas 18 anos depois, ele voltou, e agora eu conheço ele muito pertinho de mim. É o meu filho mais novo. Maravilha. Agora eu conheço ele. Quando cheguei na casa, em 67, ele tinha desencarnado em 64. Né? Mas 18 anos depois ele voltou, porque a minha companheira, Dona Cecília, e ele são almas gêmeas. Eles estão sempre juntos. Maravilha. Então agora ele está lá em casa, né? Pai da Aninha Terremoto que está botando a casa abaixo. É terrível, terrível. É. Entretanto, merece considerar que se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, a mesma começa a partir do instante que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se independente. Por isso que é importante a gente saber dessas coisas, para não gerar isso. Pô, vou abandonar, me cuidou, agora vou ter que deixar. Mas é lei da vida, entendeu? Se o ninho for bom, eu volto, entendeu? De tempos em tempo. E quando aquelas criaturas que nos apoiaram estiverem à necessidade, eu deverei contribuir com a minha parte, sim, né? Sem dúvida. A dor infinita de agora, meus queridos, converter-se-á na alegria branda de amanhã. Quando todas as feridas cicatrizarem, você puder ser feliz, livre de culpas, porque se terá compensado infinitamente também pela prática do bem. Começa aqui já uma solicitação de como é que eu vou diluindo esse processo da culpa, né? Concluindo o capítulo, a benfeitora diz: os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram. Pura bobagem, pura bobagem. Dizendo-se abandonados, maior abandonado, né? Queixando-se de ingratidão, provocando sentimento injustificável de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz. A benfeitora fala muito da mãe castradora, né? Que não quer deixar a criatura embora. Mas não tem jeito. Ninguém é de ninguém, meus queridos.
ao mesmo tempo somos de todos, né? Obviamente. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente de seus pais. Graças a Deus. Tem que pensar mesmo, né? O Belchior tem até uma música disso, que não... Ele canta na música e não ficou muito diferente não, né? Como nossos pais, ele canta a música. A gente vai indo na tradição e fazendo sempre a mesma coisa. Vai criticando, mas cai no mesmo erro, né? Obviamente. Exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação. A culpa é algoz persistente e perigoso que merece orientação psicológica urgente. Tanto pode ser tratado, no caso da terapia, quanto na casa espírita. Os dois tratamentos não são incompatíveis, né? Mais uma informação, que também não é o caso, mas um momento de relaxamento. Achei um slide do Manuel Quintana interessante. Veja o contrário, o indivíduo se culpando de outra maneira. Há noites que eu não posso dormir de remorso por tudo que eu deixei de cometer. Isso é coisa do poeta, obviamente, né? Bonachão, bacana. E aqui a dona Eleanor Roosevelt, ela tem um negócio interessante. Ela diz, se alguém trai você uma vez, a culpa é dele. Se trai duas vezes, a culpa é sua. Interessante, né? Um momento de relaxamento para a gente pensar. Esta senhora é a esposa de um dos presidentes lá dos Estados Unidos, né? Considerações finais, então. Não vamos até meia-noite. Não vamos. Emmanuel, nosso querido Emmanuel, que hoje deve estar um jovem em torno de 15 anos. Possivelmente ele já tenha 15 anos. Está sendo guardado a 7 chaves, né? Mas tem gente que sabe onde é que ele está, né? Espíritos culpados, diz o benfeitor querido. Somos quase todos. Aí eu fiquei feliz. Digo, bom, eu não estou aí. Quase todos, estou fora. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria do semelhante. Jesus dizia, não temais quem mata o corpo, mas sim quem mata a esperança. Isso é preocupante. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo o quanto dói o cativeiro da humilhação. Ó, rapidinho, a coisa inverte, né? E eu tenho certeza absoluta que eu pedi até câncer. E, não, meu filho, a misericórdia divina não quer isso dentro. Você vai escutar a turma lá. Você vai reencarnar, vai trabalhar lá na CEPAL. Você vai ver. Maravilha, maravilha, realmente. Muito bom. Acreditávamos que a moeda farta, grana, dinheiro, né, nos situasse a cavaleiro dos demandos de consciência. Posso fazer o que quiser, tenho grana, eu compro. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Simples. Né? Simples. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte biológica. O Evangelho diz assim, você mata a peçonha, está resolvido, né? Matou a serpente, matou o aracnídeo, não te morde mais. Tire a vida do ser humano. Não se aplica, né? O cara de noite está no pé da minha cama querendo no meu pescoço. Porque a maioria das vezes o indivíduo te perdoa, mas você continua em curso na lei. Não tem como fugir, não tem como fugir. Mas tornamos, olha o que acontece nesse caso, a encontrá-los no lar usando nomes familiares, no seio da parentela onde nos cobram às vezes com juros de mora, as dívidas de outro tempo em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Em casa. Se a mamãe soubesse que aquele anjinho que ela tem no colo foi o assassino dela ontem, veneno na chuquinha. Estou sabendo. Então, minha gente, a coisa demora, mas é assim mesmo. Por isso, bendito esse esquecimento temporário nesse nível de compreensão nosso. Quando nós formos mais desenvolvidos, está tudo bem, mas por enquanto não tem jeito. Faz sentido, então, a coisa. É uma bênção.
É uma benção, porque está todo mundo enrolado um com o outro aí, né? Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhe a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nosso desequilíbrio. O indivíduo se casou aqui 9 vezes, queria ser feliz no casamento, queria 9 vezes, e não teve jeito. Quando ele volta para a dimensão espiritual, encontra a alma gêmea lá do outro lado. Ela falou, poxa bem, pensei que você ia casar com todo mundo lá. E ela estava lá. Não está, o cara não merece. Ele não merece, realmente, não fez por merecer. Ele só pisou no pescoço, utiliza as pessoas como se fosse instrumento, né? Como se fosse o bel prazer. Então tem que aprender. Espírito culpado somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. Ainda bem, minha gente, porque se nós fôssemos repor aquilo que tiramos de uma vez só, e abre-nos a todos, sem exceção, aqui está o recurso: serviço no bem. Serviço no bem. Que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejamos. Isso significa, meus queridos, não há contraindicação trabalhar no bem. Agora, no mal, não é o mesmo critério, né? Como recurso infalível, meus irmãos, de resgate, reajuste, burilamento e ascensão. Apresente-se. A casa espírita precisa de trabalhadores. A sociedade precisa de trabalhadores. Se você já tem aquilo que você pode se manter dentro de padrões razoáveis, entendeu? Não trate de amontoar, porque caixão não tem gaveta. Você só leva para o mundo espiritual aquilo que doa. Faz sentido ou não? Então, né? Vamos ficar esperto. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. A benfeitora querida Divaldo, meu filho, nem Divaldo escapou do tempo que ela vigiou, que ela exigiu dele. Faça, viva de tal maneira que quando tu vieres para cá, eu estarei te esperando, alguém diga, por aqui passou um anjo, porque deixou um rastro de luz. Ele está fazendo. E está nos dando o exemplo de a gente chorando migalhas. Chorando migalha. Ele está fazendo a parte dele. Eu não tenho dúvida nenhuma. Depois ela virá. Ele vai e ela virá. Sem sombra de dúvida. Né? E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo. Mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Né? Então ali a gente viu que o benfeitor diz, isso está no livro Justiça Divina, que Emmanuel publicou em 1962 em homenagem à obra O Céu e o Inferno. Está lá, mas é lindo o livro. Se vocês puderem ter, vocês vão ver só leis de causa e efeito, né? Então está lá, lição, culpa e reencarnação. Uma dica. Estamos trazendo também um slide de uma dica assim, ó. Ninguém tem como dimensionar a extensão da própria influência. Mas todos podem e devem avaliar a qualidade do que oferecem, a começar pela natureza de propósito com que a oferta de solidariedade é apresentada ao próximo. Apresentemos ela de tal maneira que nós é que sejamos gratos. Nós é que deveremos ser gratos. Meu Deus! E não esperar que venha a gratidão do outro. Quanta gente esperando, inclusive em hospitais, para que a gente leve um lenitivo, independentemente da crença de quem quer que seja. Peçamos licença, autorizou, a gente faz. Duvido que a criatura não vá querer um estímulo, uma conversa, uma oração, uma leitura. Por que não? Está assim, ó, de gente precisando. E agora o Divaldo. Agora ficamos sem ação. Todo indivíduo, ele falou, destacou o Divaldo, possui em seu inconsciente a presença de um arquétipo muito perturbador que é a culpa. Aí eu entrei. Todo agora. Agora não escapou ninguém. Né? A proposta da psicologia profunda é a de que o faça um autoexame
que tenha a coragem de olhar e identificar as suas imperfeições, pois que todos as possuem. Santo Agostinho, a questão é 919A, a maior questão do Livro dos Espíritos. A série psicológica está toda centrada na maior questão do Livro dos Espíritos: conhecimento de si mesmo. Né? Exatamente isso. Faça pergunta constante, dê balanço no seu dia moral. Dê balanço. Todo dia antes de sair do corpo físico, faça uma análise. Aí ele diz: assim foi que eu me conheci. O que tinha que acertar, logo no outro dia eu já ia acertar a coisa. E ele foi se autoconhecendo. Né? Assim é que sabedor que tem o direito de equivocar-se, porém de não permanecer no equívoco, caso opte em ficar no equívoco, o seu inconsciente desenvolve o sentimento de culpa e busca máscara para manter o quadro justificando. Aí eu estou sempre explicando, enrolando, porque eu não resolvo me auto-enfrentar, resolver essas questões. Né? Quantos de nós somos tomados pela depressão e vivemos com raiva porque não temos coragem de nos libertar da culpa? Indagou Divaldo, citando de imediato os 3 passos básicos para esta libertação. Interessa? 3 passos básicos? Interessa? Reconhecimento, isto é, reconhecer o erro sem se justificar. Arrependimento, que é a recompensa na visão psicológica. Vai começar tudo aí. E remissão, ou seja, a busca pela dignificação, a coragem para pedir desculpa. Mas o orgulho deixa? E o orgulho deixa? Né? Tomara que a gente pense isso. Né? Salientou o arauto do Evangelho que esta é a mesma síntese apresentada pelo insigne codificador Allan Kardec, em 1865, quando publicou a obra O Céu e o Inferno. Arrependimento, expiação, eu não devia ter feito. Até Saulo de Tarso passou por isso. E por fim, a reparação. A mesma energia que Saulo colocou para perseguir cristãos, quando Jesus o chama à baila, ele põe a mesma energia para divulgar a verdade maior, que é o cristianismo. Poderia ter sido morto em Jerusalém? Não. Como ele era cidadão romano, ele avocou a instância última, Roma, e foi divulgando o cristianismo até o fim. Será que nós já temos competência para tal? Porque o Cristo cósmico só solicita de nós a existência, inclusive. Jesus preferia estar cercado de pessoas com problemas espirituais sérios, mas que os assumiam com autenticidade e autocrítica lúcida, a se fazer acompanhar de gente que se sentia especial demais. Adorava a multidão. A paixão de Jesus era a multidão. Criava circunstâncias, não esperava que elas aparecessem, mas os dirigentes religiosos pegava pesado. Pegava pesado. A gente sabe os epítetos que Jesus usava, né? Ele só se deixou imolar depois de 3 anos de vida pública, em que ele já tinha passado a sua mensagem. Né? Então a gente coloca um anjo na cruz, o crime inconsciente da humanidade, e liberta um bandido. E isso pesa na nossa vida, embora ele já tenha nos perdoado naquele momento. Não sabíamos o que estava fazendo, segundo ele disse. E como última reflexão, considere, meu filho, que sua dívida é com a lei da vida. Se falhou agora, corrija-se adiante e siga. Quando as forças da vida se houverem saciado de compensação, não sairás de lá até que te quite o último ceitil, né? Pelo esforço que sinceramente houver envidado em ressarcir-se, nada lhe cobrará tributos pelos equívocos de ontem, ao menos de modo que lhe perturbe, porque sua consciência estará saciada de autovingança ou em palavras e conceitos melhores. O progresso já haverá sido feito, não subsistindo assim a necessidade de mais sofrimento depuradores. Vem. Quantos anos trabalhou o nosso querido Chico e o benfeitor Emmanuel para que ele ganhasse um abraço de Jesus? 75. Eu não sei se chego lá. Claro, Jesus o abraça.
Vem, descansa por um pouco, disse ao Chico, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, 2 dias depois. 2 dias depois. Aí diz que o Chico andou lá pela esfera crística, aquilo deve ser uma coisa extraordinária. Aí a pouco ele volta, pronto, senhor, já descansei. Meu Deus do céu. Vejam só o nível dessa criatura que conviveu conosco. Tivemos a honra de ter como contemporâneo Francisco Cândido Xavier. E Divaldo Franco, Raul Teixeira, obviamente, né? Outros luminares que estão aí. Para saber mais, a gente sugere agora como conclusão, Conflitos Existenciais, aí está o livro, né? Também sugiro o Gênio Indomável, apenas a gente sofre um pouquinho porque o nosso querido Robin Williams não viveu o que aprendeu. Ele teve muitas informações da dimensão espiritual e acabou sucumbindo pela depressão ao suicídio. Mas esse diálogo dos dois nesse filme é magistral. Magistral, tratando do sentimento de culpa. Muito importante, realmente. E também esta obra aqui que da benfeitora Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Né? Vamos voltar aqui. Imaginando ter contribuído com algum tijolinho, alguma informação que suscite que a gente possa lutar para vencer alguns hábitos perniciosos, nós nos damos por felizes de poder abraçá-los espiritualmente todo, deixando como sugestão essas informações para que a gente possa trabalhá-las. Do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão e a nossa reverência.